2013, ele continua sendo o ano do milagre de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Amém. Querido, podeis assentar. Libere sua criança para o trabalho específico para nossas crianças de 7 a 11 anos. E hoje eu quero que você encontre o seguinte endereço: Deuteronômio, capítulo 6. Palavra de Deus para o nosso coração e também para a nossa família, para a nossa casa, na tarde de hoje. Que você possa diluir o conteúdo desta tarde durante toda esta semana, que você vai estar convivendo, que você vai estar trabalhando pela edificação da tua casa, do teu lar e da tua família. Levante sua mão direita em fé e diga comigo: Senhor Jesus, Tu me trouxeste aqui com um propósito divino e mais uma vez abro meu coração para receber mover da Tua palavra e mover do Teu Espírito. Diga: eu confesso com a minha boca e com meu coração que nunca mais, jamais serei a mesma pessoa, para a glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Amém? Queridos, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Esse texto ele é conhecido na Torá dos judeus como a Shema. Essa palavra Shema, ela quer dizer ouça Israel. E na tarde de hoje ela se traduz ouça Igreja do Senhor Jesus. A Shema, ela é conhecida como a profissão de fé do monoteísmo judaico, no qual se diz, a partir do versículo 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echá. Escuta, ó Israel, Adonai, o nosso Deus é único. Adonai, Jesus, na nova dispensação, da nova aliança, Ele é único. Se você está perto da sua família na tarde de hoje, eu quero que você diga isso para os seus familiares e depois para um irmão em Cristo. Jesus Cristo é o único Deus. Fale, repita, profetize e anuncie essa verdade que é um decreto divino, uma chamada dos céus para a vida pessoal, individual, particular de cada pessoa que está aqui. Mas muito mais do que ser um chamado pessoal, é uma convocação de Deus, chamando a sua casa para a salvação. Quem recebe, diga amém. E o versículo 5, então, desse texto: amarás o Eterno, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas coisas que hoje eu te ordeno, no dia de hoje, estarão sobre o teu coração. Versículo 7. As ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás dela quando estiveres sentado dentro da tua casa, quando andares pelo caminho, ao deitar e ao levantar. 8. As atarás por sinal sobre a tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. 9 e último. E as escreverás sobre os marcos, a mezuzá dos judeus, os marcos da tua casa,
e sobre os teus portões, as tuas portas, as tuas janelas. Palavra do Senhor Deus, que sacou o povo de Israel da terra do Egito para ser o único Deus adorado e digno de toda honra, de todo louvor e de todo reconhecimento da nossa vida. Amém, queridos? Então, na tarde de hoje, eu quero começar com esse texto, levando então uma palavra para você abençoar a sua casa, ok? Abençoar a sua família, abençoar a sua residência. E o importante, para entendermos o que nós acabamos de ler, que esse texto conhecido como a Shema, ele não é algo opcional para nós que estudamos a Bíblia. Isso aqui é um dos princípios repetidos, ensinados com veemência para criança pequena, para filhos amados e queridos, dentro da casa dos judeus, religiosos, ortodoxos, que querem levar Deus de uma maneira séria. E quando diz o versículo de número 6, que estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão onde? No teu coração. Querido, o texto bíblico, ele está dizendo que essas palavras, a Bíblia, palavra de Deus, quantos estão me entendendo? Está dizendo que ela tem que arder no nosso coração. E depois que ela passa a arder no nosso coração, o texto continua dizendo, aí sim, você inculcará aos teus filhos, dela falarás na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ei, querido, perceba que hoje nós temos aqui duas coisas importantes para a nossa casa. Duas coisas interessantes para a nossa família. Segundo texto, número 1, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Número 2, falar dessa palavra dentro da nossa casa. E o texto continua dizendo, andando pelo caminho, vai deitar, fala da palavra. Ao amanhecer, fala da palavra. O texto lhe diz que estas palavras, elas arderão dentro de mim. O texto diz que ela estará gravada nas tábuas do meu coração. Não apenas no meu intelecto, mas toda a minha vida, todo o meu ser estará impregnado com esse conceito de que não há um outro Deus semelhante ao Senhor Jesus, este ressuscitado. E quando essa verdade ela passa a arder no meu coração, ela impregna o meu espírito, eu vou amar a Deus como ninguém. Eu vou entender que tudo o que eu sou e o que eu vier a ser, eu vou amá-lo com todo o meu coração. Eu vou amar e servir a Deus com tudo que eu tenho, mas com tudo aquilo que Ele ainda há de trazer às minhas mãos. Essa palavra de hoje, queridos, ela está falando que esta palavra, ela precisa ser derramada dentro da minha casa. O texto, ele é uma convocação. O chamado dos judeus é um chamado a fim de que toda a minha família, todos os meus filhos, todos os meus discípulos serão tocados pelo poder desta palavra que habita dentro de mim. Ela mora em mim. Por isso, quando eu estou com
a minha casa, quando eu estou com os meus discípulos, eu não estou transferindo apenas conceitos, mas eu vou estar transferindo uma unção, uma vida de uma palavra que se tornou viva dentro da minha própria vida. E essa palavra que gravou, que arde nas tábuas do meu coração, através da minha vida, ela passará a arder na vida dos meus filhos, na vida dos discípulos, da mesma forma que ela foi gravada em mim. Eu serei um instrumento para gravá-la na vida de outras pessoas e começando dentro da minha casa. Aleluia, queridos. Amém mesmo? Qual será o assunto da minha conversa quando eu estiver no meio das pessoas, então, pastor? A Bíblia diz, então, que a boca fala do que está cheio o meu coração. Se o coração desta igreja estivesse cheio da presença de Yahvé. Se o seu coração estivesse cheio da presença de Deus. Porque se a nossa vida estiver cheia da presença de Deus, as palavras da nossa boca serão cheias dos princípios divinos. A minha palavra, a minha conversa, o meu vocabulário não será comparado com o vocabulário do mundo. Porque a minha linguagem, meu vocabulário, vai revelar a minha origem e o meu destino, que é o céu. Que é o céu. Que é o céu. Pastor, onde é que eu vou falar dessa palavra? Número 1, receba o que eu estou lhe falando na tarde de hoje. Você vai falar dessa palavra dentro da sua casa. Quantos podem dizer amém por isto? Quantos podem entender essa revelação? Porque dentro da minha casa, eu estou sugerindo na tarde de hoje, profeticamente, sempre que você se reunir ao redor da mesa da sua casa, é no almoço, é no jantar, é na hora do café, é na hora do lanche, é uma festa que está acontecendo, é uma ocasião para comemorar ao redor da mesa. Haverá uma boa conversa ao redor da mesa das refeições dentro da nossa casa. O Salmo 128, verso 3 diz o seguinte: os teus filhos, como rebentos da oliveira, sentados em volta da mesa da sua casa. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Na ocasião da última ceia, Jesus ele institui a mesa como um altar. Todas as vezes que vos reunis em memória de mim, não é só uma vez por mês, como vamos fazer hoje aqui, mas o texto diz todos os dias, na sua casa. Cada vez que você pegar um pão na sua mesa, lembre-se que Jesus é o pão da vida. Nós não temos o costume de tomar o vinho como os judeus, mas todas as vezes que você pegar o copo de água na mesa da sua casa, lembre-se que ele é a água da vida. Seja lá o que você esteja comendo, vamos lembrar dele, porque é dele que vem o nosso alimento, é dele que provém o nosso sustento. E diz o texto sagrado que quem dele se alimenta, também por ele viverá. Eu lhes digo na tarde de hoje, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que vem, que provém da boca do Senhor.
Por que o Senhor está falando isso na tarde de hoje, pastor? Porque eu quero garantir a você, querido, que filhos que crescem nesse tipo de ambiente jamais se perderão. Filhos que crescem nesse tipo de ambiente serão tocados pela unção de Deus, mas também no futuro tocarão a sua geração com a viva unção, a viva palavra que habita em suas vidas. Deus está mostrando hoje aqui para minha casa e para a sua casa, que existe uma base de sustentação para as nossas famílias. E essa base de sustentação é a palavra de Deus funcionando dentro da nossa casa. Aí surge uma belíssima pergunta: por que não funcionar uma célula dentro da sua casa? Por que não? Por que não, irmão? Por que não, irmã? Por que não, pastor? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O texto diz aqui: e andando pelo caminho, diga para o seu irmão da direita e da esquerda, é andando pelo caminho, irmão. Você vai levar esse menino para o parque. Deus também vai para o parque com vocês. Deus não fica guardado dentro de casa. Deus não fica guardado nas quatro paredes deste templo. Andando pelo caminho, você leva Deus para o seu trabalho. Você leva Deus no seu carro. Você leva Deus na sua bicicleta. Você leva Deus na sua moto. Você leva Deus dentro do ônibus. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo e lidando com um Deus que nunca se aparta. Ele está presente nas pequenas e grandes coisas da nossa vida, inclusive nos detalhes. A Bíblia diz que ele se chama Emanuel, o Deus que está conosco. Versículo 7, Deuteronômio 6, a Shema dos judeus. Ao levantar-te, como é que você começa o seu dia? Como é que você desperta para um novo dia, para um novo amanhecer? Deixa eu lhe falar na tarde de hoje. Deus está dizendo que o seu primeiro olhar no dia, após despertar do seu sono de descanso, tem que ser para Ele. O primeiro semblante do seu rosto tem que ser para Ele. Depois para a sua família. E depois para as demais pessoas que vão conviver no dia com você. Olha o versículo 8 do capítulo 6 de Deuteronômio. Também as atarás como sinal na tua mão, como frontal entre os teus olhos. Olha o 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Querido, que tal termos dentro das nossas casas versículos espalhados, quadros com textos bíblicos, nas paredes, nas portas, nas janelas, em todos os lugares? Deixa eu falar uma coisa que pode trazer e fazer muita diferença para dentro da sua casa. Para muita gente, a mesa da refeição de uma casa, de uma família, ela pode ser considerada apenas um móvel qualquer, ou objeto comum dentro de uma casa. Mas para o cristão que leva Deus a sério, a mesa de refeição, ela deve ser considerada como um altar de Deus dentro da minha casa. Um altar de Deus no meio da minha família. Os povos antigos, eles tinham o hábito de levantar os seus altares. As religiões, elas sempre levantaram pequenos altares dentro das casas,
com o objetivo de prender a atenção da família à crença naquele altar. 3 coisas estão envolvidas com o altar da mesa de refeição dentro de uma casa. Número 1, ações de graça. A gratidão em família, o reconhecimento de dizer muito obrigado, Deus, pelo pão nosso de cada dia e que está chegando no dia de hoje. Segunda coisa que está envolvendo a mesa da refeição é a comunhão. É relacionamento com Deus através da oração de gratidão, mas relacionamento com a família também. De sentar para olhar um no olho do outro, para compartilhar a refeição e ser um momento agradável, para se ter comunhão e saber também o que está acontecendo. Terceira coisa que está envolvendo a mesa da refeição é o ensino. O ensino da palavra dentro de uma casa acontece com o pai, o mais velho, o ancião conversando sobre os princípios e falando da experiência do poder da palavra na mesa da refeição. Por que eu estou falando isso na tarde de hoje para você? Porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de altares, é um Deus de pactos, é um Deus de alianças. E diz o texto sagrado que no Éden foi instituído o casamento, porque Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Adão casa com Eva e os dois se tornam uma só carne. Mas todos os dias Deus estava com Adão e com Eva na viração do dia. E esse era o momento da adoração em família. A minha casa, na presença de Deus. E o texto de hoje, em Deuteronômio, ele fala ao deitar, mas também ao levantar. Ou seja, é você começando o seu dia com a presença de Deus. É você terminando o seu dia também com a presença de Deus. Porque estamos trazendo essa palavra hoje aqui? Porque queremos muito, queridos, restaurar o altar de Deus na nossa vida. E essa restauração do altar de Deus começa dentro da nossa casa. Envolve toda a nossa família. Eu vou falar algo forte para você na tarde de hoje. O que o senhor vai falar, pastor? Preste atenção. A verdadeira igreja que Jesus vem buscar, querido, ela tem que estar lá dentro da tua casa. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, tua família. Amém, queridos? É muito bom ir para o céu, mas vai ser muito melhor se a nossa família estiver indo com a gente. Amém, queridos? Então veja como é importante o nosso trabalho com as células. Veja como é importante o nosso envolvimento com o MDA, com as células que já acontecem na nossa igreja. Veja como a atenção de Deus está focada com aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Deixa eu te mostrar aqui um texto que mexeu comigo alguns dias atrás. Isaías 38:1. Vou ler esse texto para você. Isaías 38:1 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias, o rei, ele adoeceu, esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Profetiza a bênção para quem sentou ao seu lado, dizendo: chegou o tempo de colocar a casa em ordem. Querido, observe aqui Isaías 38, que Deus ele fala para o rei parar tudo e colocar a casa dele em ordem.
Porque Deus, Ele quer ficar, você acredita nisso? Que Deus, Ele quer ficar à vontade dentro da nossa casa? Você acredita que Deus, Ele quer estar no lugar onde você mora? Você acredita que Deus, Ele deseja passear com liberdade no lugar onde você habita, querido? Você não veio para essa reunião só para ser um participante desse culto. Acredita na tarde de hoje, você é o culto. Aleluia. Diga, eu sou um culto de aroma agradável. A minha vida é um tributo ao Todo-Poderoso. Amém, querido? Então a sua vida é um culto constante a Deus. Deve ser assim. E a gente traz essa palavra para que você, querido, que chegou na tarde de hoje aqui, entenda que o culto não começa quando o pastor pega o microfone e diz, vamos começar a reunião. O culto começa lá na sua casa. Você já vem cultuando. Você sai da sua casa para comungar na casa de oração. Quando você chega aqui neste lugar, você já tem que chegar incendiado. Você já tem que chegar aqui preparado para mergulhar no amor de Deus, na comunhão e na doutrina que é manifesta através da tribuna sagrada. Olha, amado, uma igreja em células como a nossa, ela tem uma grande vantagem porque ela acaba resgatando o valor que havia se perdido durante os séculos. A religiosidade acha que o templo é tudo, mas na ótica divina não é assim. A igreja em células, ela resgata a teologia do altar de Deus dentro da casa da gente. Ouça o que eu vou lhe falar na tarde de hoje. Muitos filhos de crentes se desviam porque Deus não é o centro da família. Muitos crentes não sabem, muitos líderes não sabem o que é sentar na mesa com a família para fazer uma refeição, para render graças ao Senhor, para compartilhar um texto, para ter comunhão com Deus e o restante da família. É forte o que eu estou falando, mas é muito mais forte o que eu ainda vou falar. Satanás, ele odeia o altar de Deus dentro da família. Satanás, ele odeia o altar da mesa da refeição. É por isso que na nossa geração, nos nossos dias, ele tem tirado a família desse altar e tem atraído a família para outros altares que na verdade não são altares. Tem muitas casas de evangélicos, de crentes, quando a família deveria estar reunida em volta da mesa, a família está toda espalhada na frente da televisão, na frente dos computadores, na frente dos celulares, na frente dos tablets, na frente da internet, na frente das redes sociais. O que eu estou dizendo na tarde de hoje é que a nossa casa precisa ter ordem, como Deus pediu ao rei Ezequias. Tem que ter tempo para tudo. Precisamos obedecer o que Jesus diz. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Guarde essa frase. Deus fala com a família que ora. Fala isso para as 3 pessoas mais próximas de você.
sabe qual é a maior faculdade do mundo? Sabe qual é o maior e melhor seminário do mundo? Sabe qual é a maior e melhor escola bíblica? A melhor escola teológica? A maior e melhor faculdade que prepara para a vida? Na ótica do povo judeu, é um pai sentado com a Bíblia aberta dentro da casa da gente, ensinando a Bíblia para o filho, ensinando a palavra para toda a família. E na ótica do judeu, quem passou por esse instituto está mais preparado para enfrentar a vida do que aqueles que sentaram 4, 5 anos em seminário de teologia ou em uma faculdade profissional ou de bacharel. Os lares, as casas, elas são as maiores agências da terra para transferir os princípios da palavra. É por isso que precisamos do altar de Deus funcionando dentro da casa da gente. Porque os pais, eles não têm o hábito de ensinarem os princípios divinos para os seus filhos. É comum encontrar muitos pais chorando o fracasso dos seus filhos porque erraram em levantar o altar de Deus dentro de suas casas. Senhoras e senhores, os efeitos desse altar de Deus dentro da nossa casa vai influenciar a nossa família até a 3ª e até a 4ª geração vindoura. E quem recebe, diga amém. Uma pergunta que não quer calar, e eu vou fazer. Tenho a permissão? Se não tiver, não tem problema, não faço. Quantos jovens solteiros nós temos aqui e que ainda querem casar, digam amém. Fica de pé. Te expõe, eis-me aqui. Até o Senhor. Sério? Aleluia. Olha, estou até assustado com alguns que ficaram de pé, viu? Mas é muita gente, glória a Deus por isso. Porque se tem muita gente, é porque há esperança. Aleluia. E olha, eu vou semear uma palavra agora na vida de vocês. Eu vou plantar uma semente agora na vida de vocês, queridos. Quando vocês formarem a família de vocês, são as palavras que eu estou semeando na tarde de hoje. Lembre-se de levantar 2 altares na casa de vocês. A mesa da refeição, que é um lugar de gratidão. Um lugar de comunhão da família. E na hora da refeição, não aceite um familiar ficar disperso se está debaixo do seu telhado e se você paga as contas da família. Manda quem paga as contas. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem. Segundo altar, a cama do casal, que também é um altar. A Bíblia diz que deve ser sem mácula. É um lugar de intimidade. Quando a mulher de vocês ficar grávida, não esqueçam de impor as mãos sobre aquele ventre e dizer o seguinte: ouve, filho meu, Jesus de Nazaré, Yahvé, é o único Deus. Amarás Yahvé de todo o teu coração, de todas as tuas forças e com toda a tua alma.
E quando esse menino ou essa menina crescer, nascer, não esqueça de dizer para ele todos os dias: ouve, filho meu, Jesus Cristo é o teu Deus. Essa é uma boa recomendação para vocês que vão casar. Para os recém-casados também, você que está ainda, sabe, ainda no primeiro amor, nos primeiros momentos do seu casamento. Mas para aqueles que já são velhos no casamento, como eu, para aqueles que já se casaram, a palavra continua sendo uma só. Emende os seus caminhos, ponha em ordem a sua casa, reúna com a sua família, se arrependa na presença da sua família. Leve a sua família até a presença de Deus. Reconheça onde foi que você errou com a sua casa, por não ter colocado o altar da gratidão, o altar da comunhão, o altar do ensino. Reconheça onde você errou, por não colocar a sua casa dentro do projeto divino para a família. E dê ao Senhor o louvor que lhe é devido. Amém, queridos? Deus abençoe o futuro de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pastor, eu não tenho mais muito tempo para restaurar esse altar dentro do contexto da minha família. Uma recomendação pastoral. Converse com os seus filhos. E tente fazer com os seus netos aquilo que você não conseguiu fazer com os seus filhos. Fale para o seu netinho: meu filho, você vai para a igreja com o vovô, com vovó. Fale para o seu netinho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Leve a Shema para a sua família, ou seja, inculque esta palavra. Fale desta palavra. Dessa forma, queridos, estaremos edificando famílias, estaremos edificando a igreja debaixo de uma atmosfera que esta geração pode legar a uma outra geração com uma cultura totalmente baseada na palavra, que existe apenas um único Deus. E com certeza estamos falando de Jesus de Nazaré e este ressuscitado. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final. Hoje nós temos a Santa Ceia. Josué 24:15. Josué é o tipo do homem que ele se levanta no meio de uma geração e diz o seguinte: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que foi que Josué fez isso, querido? Josué reconheceu que Deus é o Deus da família. Josué reconheceu o que estamos reconhecendo na tarde de hoje, que Deus gosta de estar dentro da casa da gente. É impressionante o quanto que a Bíblia fala a respeito das casas e de famílias inteiras. Observe que Jesus, ele não cai do céu. Ele nasce e cresce dentro de uma família. Ele escolhe realizar o seu primeiro milagre dentro de um casamento, onde se inicia o projeto de Deus chamado família. Ei, queridos, Jesus não tinha filhos, Jesus não tinha esposa, mas ele tinha os seus 12, ele tinha os seus seguidores, os seus discípulos. E é com esses discípulos que ele então decide viver em família. E foi nessa família espiritual que ele semeou a semente da sua palavra. E depois ele senta e se reúne com eles em volta da mesa para estabelecer a nova aliança.
Jesus ele começa então a nova aliança em volta da mesa. Ao ressurgir dos mortos, ele volta novamente à mesa. No Apocalipse, João diz que um dia nós estaremos lá em volta da mesa do Cordeiro. Então o mesmo Deus que oficiou o primeiro casamento, que foi o casamento de Adão e Eva, esse mesmo Deus Pai, ele vai oficiar o último casamento, que é o casamento do segundo Adão, o seu filho, com a sua noiva, que é a igreja, e diga: eu estarei lá. Eu torço por isso. Porque eu devo então, pastor, restaurar o altar de Deus dentro da minha casa? Porque haverá unidade dentro da família que se ajoelha diante de Deus. Muito importante você falar. Diga para as 3 pessoas: haverá unidade dentro da família que se ajoelha diante de Deus. Você quer unidade, querido? Leve a sua casa para a oração. Romanos 10:8 diz uma coisa interessante: a palavra está perto de ti, aonde? Na boca e no coração. Para estar na minha boca, ela precisa estar na minha cabeça. Para estar na minha cabeça, ela precisa estar na minha memória. Os judeus ensinam as suas crianças a gravar o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, porque eles acreditam que a palavra de Deus deve ser transmitida de geração a geração. A chama do judaísmo se mantém acesa no coração dos judeus até hoje por conta desse princípio dentro das casas, de guardar, de ensinar, de repetir a palavra de Deus. Amém, querido? Um dia desses, um grande programa de caça-talentos descobriram um grande talento brasileiro. Um pequeno cantor que impressionou o Brasil, impressionou várias nações também, cantando Agnus Dei. Esse grande cantor ainda é uma criança, conhecido como J.A. Ele vai na Globo, no SBT, no Bandeirante, seja lá onde ele for, mas ele só canta músicas evangélicas. E quando a gente escuta um negócio desse, a gente acaba ficando impressionado, não com o talento J.A., mas com os pais que investiram, que ensinaram, que inculcaram a semente da palavra de Deus na vida desse menino que Deus está usando. Porque eu estou falando isso no final dessa ministração para você entender como a oração é importante dentro da casa da gente. Então presta atenção, Igreja Batista Missionária da Amazônia querida. Torne a oração significativa dentro da sua casa. Ensine os seus filhos a dependerem de Deus, a levar seus problemas, suas crises, suas necessidades a Deus. Ensine as suas crianças a clamar. Não faça da oração uma ladainha chata, insuportável dentro da sua casa. Ensine a sua família a conversar de forma agradável com Deus, através da oração. E que Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé.